E se o verdadeiro segredo para se dar bem no mercado financeiro não for achar a estratégia perfeita, mas sim dominar a arte de perder? Parece loucura, né? Pois é, essa é a filosofia de Tom Halgar, um trader que descobriu uma verdade bem doida. Para ganhar de verdade, primeiro a gente precisa aprender a ser o melhor perdedor. 80%. Olha só esse número. Sozinho assim, ele não diz muita coisa. Mas no universo do trading, esse número representa uma realidade bem dura. É uma estatística que assombra praticamente todo mundo que decide colocar o próprio dinheiro em risco. 80% das contas de traders de varejo perdem dinheiro. Pensa bem isso. A gente está numa era em que tem acesso a tudo: gráfico, notícia, ferramenta, e mesmo assim, a esmagadora maioria quebra a cara. Aí fica a pergunta, né? Por quê? O que é que aquela pequena minoria que tem sucesso sabe que todo o resto do pessoal ignora? É que a jornada da maioria começa por um caminho que parece óbvio, mas que no fundo está completamente errado. É uma busca por uma resposta do lado de fora, quando na verdade ela está em outro lugar. E a história do começo de carreira do Tom Hogarth é o exemplo perfeito disso. Imagina só, o Hogarth chegou em Londres com currículo de dar inveja. Graduação em economia, mestrado em finanças, no papel o cara era um gênio, pronto para decifrar o mercado. Só que na vida real, como ele mesmo conta, esses diplomas todos não valiam quase nada. Ele, como quase todo mundo, estava convencido que existia um sistema, sabe? Um indicador secreto, uma fórmula mágica que ia resolver o quebra-cabeça do mercado. E aí, começou a busca sem fim. E ele foi atrás de tudo. Sequência de Fibonacci, canais de Keltner, bandas de Bollinger, até umas coisas mais esotéricas, tipo as tais vibrações de Gann. A lista não acabava mais. Ele tentou de tudo para encontrar um padrão, uma lógica, um ritmo previsível. Mas o mercado, bem, ele não dança conforme a música de indicador nenhum. A primeira grande lição veio da pior forma possível. Ele trabalhava como analista e uma ação da Marconi despencou. Todos os clientes queriam saber a mesma coisa. E aí, ficou barata? A resposta do Hogarth foi sincera até demais e, olha, custou o emprego dele. Ele disse que a bolsa não é um supermercado. Não é porque caiu 50% que virou promoção de papel higiênico. O problema? Todos os clientes estavam comprados e perderam rios de dinheiro. A ação virou pó e a carreira dele ali também. Aquela demissão foi o ponto de virada. Depois de passar anos tentando entender o mercado, a ficha finalmente caiu. A busca não era para fora. A resposta não estava nos gráficos. Foi o momento eureka do Hogarth. É como se ele tivesse escrito uma carta para o mercado dizendo: "Você me disse para parar de tentar te entender e começar a me entender." E foi o que ele fez. Parou de operar, tirou um tempo para se conhecer. O segredo não era prever o mercado, e sim entender as próprias reações diante dele. E é aqui que a gente chega no coração da filosofia dele. O grande paradoxo que separa os traders de elite do resto. O sucesso não vem de ganhar sempre, mas de saber perder de um jeito excepcional. Tá, mas o que significa ser o melhor perdedor? É alguém que condicionou a própria mente para perder sem sentir ansiedade, sem apego emocional, sem ressentimento ou aquela vontade de se vingar do mercado. É conseguir separar o ato de perder do sentimento de ser um fracasso. É um controle mental que faz a perda ser só mais um dado, um custo do negócio, e não o gatilho para a próxima decisão errada. Mas essa história de perder bem pode soar meio abstrata, né? Então, para a gente entender por que isso é tão crucial na prática, vamos olhar para os dados. Esse número aí, 43 milhões, vem de um estudo gigantesco que analisou operações reais e descobriu uma coisa muito surpreendente sobre ganhar e perder. E o resultado, olha, vai contra tudo que a gente imagina. A pesquisa descobriu que, na maioria das vezes, os traders estavam certos. Quase 60% das operações fechavam no lucro. Isso deveria dar dinheiro, certo? Pois é, mas não dava. O mistério só aumenta. Se as pessoas acertam mais do que erram, por que a maioria ainda perde dinheiro? E este gráfico aqui resolve o mistério. O valor médio das perdas era muito, mas muito maior do que o valor médio dos ganhos. Uma única perda grande era o suficiente para apagar dezenas de vitórias pequenininhas. Ou seja, as pessoas eram ótimas em realizar lucros pequenos, mas péssimas em aceitar perdas pequenas, deixando elas crescerem até virar uma catástrofe. Isso leva a gente a uma conclusão muito forte. Aquele comportamento que a gente acha normal, sensato no nosso dia a dia, é uma estratégia perdedora nos mercados.
Fica muito claro quando a gente coloca as duas mentalidades lado a lado. O pensamento de supermercado diz pra gente comprar na baixa, porque tá em promoção. Faz a gente ter esperança que uma posição perdedora vai se recuperar e incentiva a gente a pegar qualquer lucrinho e sair correndo. Já o pensamento de um trader de elite é o oposto. É comprar o que tá forte, o que tem demanda. É ter medo que uma posição perdedora piore. E o mais importante, é aumentar a posição que está ganhando e não a que está perdendo. O ponto-chave é o seguinte: a maioria das pessoas acha que está operando o mercado ali, na tela, mas na verdade está operando as emoções de ontem. A decisão de hoje vira uma tentativa de recuperar a perda de ontem ou um medo de devolver o lucro de ontem. No final das contas, não se opera o gráfico, se opera o próprio estado mental. A batalha final, no fim das contas, não é contra algoritmos, notícias ou indicadores. É um jogo interno, que é travado dentro da nossa própria mente. Então, como é que se joga esse jogo interno? Primeiro, assuma que a sua operação está errada até que o mercado aprove o contrário. Isso força a disciplina de saber exatamente onde sair para limitar perdas. Segundo, aprenda a se sentir confortável com o desconforto de segurar uma posição vencedora. Terceiro, aumente as posições que estão dando certo, que vai contra todo o instinto humano. E por último, foque no processo, na execução correta e não no resultado financeiro de uma única operação. E isso aqui resume perfeitamente a diferença entre teoria e prática. Não adianta nada saber todos esses conceitos. A verdadeira medida do crescimento de um trader não é o que se sabe, mas o que se faz com esse conhecimento, principalmente quando a pressão aperta. É ter disciplina para aplicar as regras quando as emoções estão gritando para fazer o contrário. No fim das contas, a conclusão do Hogarth é que o mercado é o espelho mais honesto que existe. Ele reflete de volta, sem filtro nenhum, todos os nossos padrões psicológicos: o medo, a ganância, a impaciência, o ego. A questão final, então, não é sobre o mercado, é sobre quem se olha no espelho. A pergunta que fica é: quando se está operando, o que esse espelho revela sobre a pessoa que está no comando?